expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expresso teu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável e maravilhoso tu és. Pra onde eu irei, pois só tu tens palavras de vida eterna. Sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável e maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável e maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, incomparável, maravilhoso tu és. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Sente um pouco, queridos. Gente, neste domingo, nós vamos ter um evento muito especial aqui. Nós vamos ter o evento Dia das Crianças. E eu quero convidar vocês a estarem juntos no domingo, no dia 12. Neste domingo, nós vamos ter aqui uma cantata, as crianças vão estar cantando. E vai ter doce, pirulito, cachorro quente, toda uma estrutura que nós vamos montar aqui para as crianças no domingo à noite. Todo ano a gente sempre faz um evento durante o dia, mas este ano nós não vamos fazer porque é no domingo, Dia das Crianças também, Então, queria convidar vocês, nós fizemos um convite, foi tudo, na ceia, mas você está convidado neste domingo a vir, trazer a família,
as crianças vão apresentar aqui, muito legal, né? Então, venha estar junto conosco neste domingo aí, às 20 horas, domingo, o dia das crianças. Amém, queridos? Gente, nós vamos também estar trabalhando essa questão do som, né? E nós vamos estar melhorando essa questão do volume, tudo. Eu quero ajeitar tudo isso, tá? Nós precisamos fazer um investimento, tal. Nosso salão, ele ecoa muito também, né? Às vezes não tem as caixas na frente, gente, é só os retornos. Mas ele ecoa bastante, principalmente quando o salão está mais vazio. No domingo não é tanto. Então nós vamos trabalhar isso aí, eu estou vendo. Nós vamos melhorar o volume também um pouco, tá bom? João capítulo 14. João 14. Tudo bem com vocês? Legal, hein, gente? É benção ver vocês aqui na terça. Olha, tinha um time legal ontem aqui estudando. Gente, vamos definir assim então, os obreiros. Vamos passar para quinta-feira então. Fica melhor, né? Fica melhor. Então, alguns fizeram não. Ah, rapaz. Vamos ver então, no domingo aí. Vamos ver no domingo, vamos pensar. Alguns fizeram sim, outros não. Vamos pensar um dia aí. De repente a quarta também, né? Quarta-feira, aí fica em cima. Tem a terça, o culto, e aí tem a quarta. João capítulo 14, versículo 16, eu não vou demorar. Eu quero orar com vocês. Nós temos óleo ali atrás, Paulo Roberto? Tem óleo ali, né? Vê se tem óleo ali, eu queria pegar um óleo, eu queria ungir as pessoas hoje. E eu rogarei, versículo 16. E eu rogarei ao Pai. As crianças já subiram, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e está entre vós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Senhor, nós oramos. Eu te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Te revela a nós, Senhor, e ministra o Teu poder em nome de Jesus. Amém, queridos? João 14. Domingo eu comecei a ministrar sobre a terceira pessoa da Trindade. A Trindade, para quem não sabe, quando a gente fala biblicamente, está se referindo ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus, numa das últimas conversas que ele teve com os discípulos, ele começou a prepará-los para que os discípulos aprendessem a viver de uma forma espiritual. Até no então os discípulos, os 12, e mais algumas mulheres e pessoas que estavam se unindo à igreja, eles andavam com Jesus de uma forma natural. Eles comiam com Jesus, conversavam com Jesus fisicamente falando, naturalmente. Era assim. E Jesus começa a preparar eles, para eles viverem de uma forma espiritual, para que eles aprendessem a viver no sobrenatural de Deus, a viver pela fé. Nós somos chamados nos dias de hoje, irmãos, para vivermos pela fé. Nós vivemos dias muito difíceis. As pessoas andam sobrecarregadas, as pessoas andam oprimidas, as pessoas andam cansadas, as pessoas, algumas pensando em desistir da vida, outras desanimadas, o desânimo tomou conta das pessoas, as pessoas não têm mais ânimo. Alegria, gente. Hoje foi interessante, eu fui no mercado. Quando eu cheguei no supermercado, eu encontrei um irmão, um pai de um irmão aqui.
E aí nós estamos conversando, quando olha aquela gritaria, uma senhora, eu acho que lá nos seus 50 e poucos anos de idade, uma senhora, gente, numa agressividade, porque o rapaz encostou o carro para descarregar atrás do dela, e ela não pôde esperar 2 minutos, gente, ela explodiu de um jeito, e o irmão disse: como as pessoas estão agressivas, pastor, em sem amor. Se você for olhar de uma forma geral no mundo, não existe mais amor, e a Bíblia diz que o amor é se esfriar, inclusive dentro da igreja. Isso me preocupa um pouco também, e é uma das coisas que eu vou trabalhar com os obreiros. Então, a sociedade num todo, ela perdeu o amor, a sociedade, o mundo jaz do maligno, as pessoas estão agressivas, os jovens se matando, você liga a televisão, você vê coisas absurdas, uma pressão externa neste mundo que a gente vive, e não é fácil viver neste mundo, uma disputa, as pessoas correndo atrás do dinheiro, as pessoas andam cansadas hoje, por causa da vida financeira, as pessoas têm que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que comprar, tem que gastar, as pessoas andam cansadas, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar a escola, tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar, as pessoas andam correndo demais. Diga para quem está do teu lado: não corra demais, tu vai cansar, vai perder as forças. A gente corre demais. E Jesus, na sua sabedoria, Jesus, conhecendo o mundo pelo qual a sua igreja ia continuar vivendo, Jesus prepara a sua igreja. Jesus prepara a sua igreja, e Ele deixa uma palavra tremenda para a igreja, uma promessa para aqueles que confiam no seu nome, para aqueles que iriam entregar a vida para Jesus. Jesus, Ele deixa uma promessa para a igreja, para os cristãos, e Ele prepara os cristãos a viverem pela fé, e a caminharem pela fé neste mundo que a gente vive, e a vivermos, e entendermos e discernirmos o mundo espiritual. Existe um mundo que a gente não vê acontecer, no mundo espiritual. O mundo espiritual, queridos, ele é muito forte nos dias de hoje. A pessoa às vezes está angustiada, a pessoa às vezes chega em casa irada, agressiva, explosiva, e ela não sabe o que está acontecendo. É um mundo espiritual. O mundo espiritual, existem forças malignas. Paulo, ele vai falar de principados e potestades, demônios, forças externas que agem pressionando as pessoas, inclusive os cristãos. E às vezes tu não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Por que eu estou sufocado? Por que eu estou assim? Por que as coisas estão assim? Por que as coisas aqui em casa hoje parecem estar estranho? O que é isso? O mundo espiritual. Diga para quem está do teu lado: o mundo espiritual é real. E um cristão precisa aprender e a discernir. E como se luta, pastor? Eu quero te contar um segredo. Jesus aqui, Ele disse para os discípulos: eu vou rogar a meu Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro Consolador. Até então Jesus andava pessoalmente com os discípulos, e ele orientava os discípulos. Jesus sentava com os discípulos, querido. Ele sentava com os discípulos, pegava uma cadeirinha, fazia uma rodinha, ele sentava e começava a conversar. E aí, Pedrão, o que tu tem, Pedrão? Aí o Pedrão disse: Jesus, hoje não deu peixe. Jesus, hoje eu estou meio cansado, estou fraco. E aí o Pedrão começava a ter um papo, e aí Jesus pegava e botava, né? Às vezes botava no ombro, aqui no peito. João, o apóstolo do amor, disse que era amigo de Jesus. Jesus pegava: João, eu te amo, João, não fica triste assim, João, eu estou contigo aqui, João. E ele ia fortalecendo as mulheres, Maria Madalena, as mulheres, ele ia conversando pessoalmente, as pessoas sentavam, viam ele. Sabe quando você vai num consultório falar com o médico, você fala pessoalmente, naturalmente? Então os discípulos estavam acostumados a ver Jesus no natural, e Jesus preparou eles para viver no mundo espiritual, e é o mundo que a gente vive hoje. Jesus disse para eles o seguinte: olha, eu vou rogar ao meu Pai para que Ele envie para vocês
outro Consolador. Como assim outro, Jesus? Não vai ser mais tu? Os discípulos não conseguiam entender. Tu não vai estar mais conosco, Jesus? Eu fico imaginando João, Pedro, certo? Eles questionando: como, Jesus? Eu não vou conseguir te abraçar mais, eu não vou conseguir descansar. A Bíblia diz que João repousava no peito de Jesus, debruçava, descansava. Eles eram amigos, conversavam, choravam com Jesus. E eles devem ter se apavorado: como, Jesus? Tu não vai estar mais conosco? Eles não entendiam, queridos, que era necessário que Jesus morresse na cruz, que Jesus ressuscitasse, que Jesus fosse elevado aos céus. Era necessário que isso acontecesse. Mas aí Jesus disse: não, eu vou ter que voltar para o meu Pai. Mas assim como eu estou no meu Pai, vocês estão em mim. E eu vou deixar uma promessa para vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus. O outro Consolador é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus, você não vê Ele. Você não vê Deus mais. Você não vê Jesus mais como os discípulos viam. Você não conversa com Jesus como os discípulos conversavam. Nós hoje, como é que se busca Deus? Como é que se busca Deus? Para buscar Deus, querido, você não precisa matar uma galinha. Para buscar Deus, querido, você não precisa matar um cabrito, você não precisa ir na bruxaria, você não precisa ir na feitiçaria, você não precisa de nada disso. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus no teu interior. Você não vê, mas você sente. Jesus diz que o Espírito Santo, ele é como o vento. O vento, você não vê o vento, mas você sente o vento. Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando tu entrega a tua vida para Jesus, tu recebe um toque de Deus, tu recebe algo que tu não tinha, tu experimenta um consolo que vem de Deus, uma presença dentro de ti, um aquebrantamento, uma força, uma vida que vem de Deus. Jesus, ele começou a preparar os discípulos para discernirem e viverem uma vida espiritualmente, sendo fortalecidos por Deus. Ele diz: a partir de agora, o meu Espírito, o Espírito Santo, vai habitar dentro de vocês, e vocês vão sentir que agora eu não estou mais face a face, eu estou dentro de vocês. Vocês não estão mais sozinhos, vocês não vão me ver, mas vocês vão me sentir operando dentro de vocês, fortalecendo na angústia, fortalecendo na dificuldade, te ensinando a caminhar. Diga para quem está do teu lado: Jesus está dentro de ti. Jesus dentro de nós. Jesus dentro de nós. E aí, querido, por isso que nós viemos à igreja. E quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que entraram aqui angustiadas, pessoas que entraram aqui precisando: pastor, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais, a minha vida está uma desgraça. Quem sabe eu estou falando para pessoas que entraram assim hoje. Eu quero dizer para ti que Jesus, ele disse que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece Jesus. Mas quem conhece, vós conheceis Ele, e Ele habita convosco. Jesus está contigo aqui para te fortalecer. Jesus está contigo para te libertar das amarras, das ataduras, das opressões espirituais. A pressão que tu recebe no teu trabalho, a pressão externa que tu recebe, que esse mundo nos pressiona diariamente, o Espírito Santo, ele te traz alívio. Romanos no capítulo 8, para a gente encerrar, pode subir o Robson aqui, eu quero tirar tempo orando com vocês. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus, queridos, aqueles que recebem Jesus, eles já não precisam mais lutar sozinhos. Sabe quando você faz força e parece que nada acontece na tua vida?
é porque você está sem Deus. Quando tu coloca Deus, quando tu coloca Cristo na tua vida, quando tu entrega a tua vida para Jesus, você se torna filho de Deus. E Deus começa a te tratar como um pai. Ele começa a cuidar de ti. Ele começa a cuidar da tua casa. Ele começa a cuidar da tua família. Ele começa a conhecer os teus problemas, as tuas necessidades. Sabe, um pai e uma mamãe, quando vê o filho gastando sapato, diz: eu tenho que comprar um sapato para meu filho, para minha filha. Sabe, um papai e uma mamãe, quando o neném acorda ali e tem aquela preocupação de dar comida na boca, de alimentar, de manter a criança saudável, assim é Deus conosco. Deus começa a cuidar de ti. Deus se importa contigo. Deus começa a cuidar de tudo. Você começa a ser guiado por Deus. Você começa a viver uma vida espiritual com Deus. Você começa a te preocupar com a tua vida espiritual. Por isso você vem na igreja, você compra uma Bíblia, você vê uns estudos, você começa a ser conduzido pelo Espírito de Deus. E aí você começa a viver uma vida de fé. Você começa a discernir o mundo de uma forma, você enxerga o mundo diferente. Versículo 18, olha o que diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória a ser revelada em nós. Sabe, querido, isso que tu sente dentro de ti, a fé. Nós vivemos um mundo, queridos, que infelizmente está afundando. E as tribulações que nós enfrentamos diariamente não podem ser comparadas às promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu para o seu povo, para a sua igreja, as promessas de Jesus, que estão por vir na tua vida. Aqui o apóstolo Paulo, ele está estimulando a igreja a dar passo de fé, a viver na dependência de Deus, a discernir que o Espírito Santo de Deus está dentro de ti quando tu recebes Jesus. E ele está dizendo que o sofrimento do tempo presente, aquilo que tu está passando, a luta que tu está enfrentando, não é motivo para tu parar, não é motivo para tu desistir de viver. Jesus tem promessas para ti que vão além desta vida. Jesus tem promessas para ti ali na frente, amanhã, coisas que tu não viu, coisas que tu não imaginou. Deus começa a operar na tua vida. O Espírito Santo começa a te empurrar. O Espírito Santo te levanta quando tu está triste. O Espírito Santo enxuga as tuas lágrimas quando tu está chorando. O Espírito de Deus começa a te fortalecer. Ele é teu companheiro. Ele está contigo o tempo todo. Tu sente Jesus presente contigo. Jesus conosco. O Emanuel. O Emanuel, o profeta Isaías disse: o Emanuel, o Emanuel. O Emanuel significa Deus conosco, significa Jesus contigo e comigo. E aí então o apóstolo Paulo diz: o sofrimento que tu está passando não vai se comparar com as promessas de Deus que vão se cumprir na tua vida. Jesus tem promessas para ti. E aí ele continua dizendo, versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Ele está dizendo que toda a criação geme e suporta angústias. A criação, queridos, a criação no todo, existe uma pressão. Depois que o pecado entrou no mundo, entrou angústia, entrou tristeza. Por isso que Cristo veio. Quando você recebe Cristo, querido, você recebe suporte. Tem muitas pessoas que se suicidam, muitas pessoas que desistem da sua família, que desistem do seu trabalho, porque não tem Jesus. Se você tem Jesus, você tem o Espírito de Deus, você vive crendo nas promessas de Deus, mesmo que você ainda não viu, mas o Espírito Santo, Ele continua te empurrando, você continua caminhando, tu não para. E aqui Paulo está dizendo que a criação inteira sofre angústia. Tem muita gente angustiada, até dentro da igreja. Irmãs angustiadas por problemas não resolvidos, situações difíceis, e as pessoas são tomadas de angústia.
E é interessante que ele vai falar sobre o Espírito Santo, versículo 26, para a gente encerrar. Olha o que ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas. Isso aqui é maravilhoso, querido. Sabe o que está dizendo? Que quando tu está fraco, quando tu está pensando em desistir, quando tu está cansada, cansado, quando tu está desanimado, vontade de desistir de tudo, vontade de sumir às vezes, sabe, de abandonar a família, de abandonar tudo, depressivo, ele está dizendo que o Espírito Santo, ele te assiste neste momento, ele te assiste, e ele começa a agir dentro de ti, e ele começa a soprar uma fonte que vem de Deus, um rio de vida, uma força que é sobrenatural, que excede o entendimento humano. O ser humano não consegue entender isso, porque isso se discerne espiritualmente. E o Espírito Santo dentro de ti te assiste no momento de fraqueza e começa a interceder por ti diante do Pai, o Consolador. E ele dentro de ti, ele começa a agir, e ele começa a te dar uma força que tu não tem, ele começa a te dar uma esperança que tu não tem. É algo que é sobrenatural, é algo que vem de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus sabe exatamente como você está, sabe exatamente como tu entrou aqui. Diga para quem está do teu lado: Deus conhece a tua dor. Deus conhece a tua dor. E eu quero orar, e o Espírito Santo falou comigo hoje à noite. Eu quero orar por pessoas que andam angustiadas, pessoas que andam cansadas. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Não precisa ter vergonha, não vou orar para tu cair, não vou orar. Eu quero te abençoar. Venha, vem aqui na frente. Quero orar para o Espírito Santo te fortalecer. Oh, Jesus. Toca as pessoas, Deus. Toca as pessoas que estão sofrendo, Senhor. Fecha os teus olhos aqui na frente. E deixa o Espírito Santo tomar o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te fortalecer. Quem sabe tu anda sem força. Quem sabe tu tem te sentido fraca, fraco. O Espírito Santo de Deus quer te fortalecer. O Senhor conhece a tua dor. Ele não te deixou só. Jesus não te deixou sozinha. Você não está sozinha, você não está sozinho. Ele te assiste neste momento de fraqueza. Deixa Ele te tocar. Abre o teu coração, seja renovada, seja renovado. Seja fortalecido, seja cheio de Deus. Recebe consolo agora no teu interior. Recebe esperança agora no teu interior. Recebe vida. Quem sabe tu entrou aqui pensando em desistir da vida. O Espírito Santo te toca agora. O Espírito Santo te toca agora. Toca agora, Senhor. Seja livre do teu sofrimento.
Nós tomamos autoridade contra toda atadura maligna, toda opressão maligna, tudo aquilo que tem gerado angústia, tudo aquilo que tem gerado sofrimento, sai da tua vida em nome de Jesus. Sai da tua vida em nome de Jesus. Toda opressão maligna, espírito de morte, espírito de morte. Deus me mostra um espírito de morte. Deus me mostra um espírito de morte. Quem aqui sente que existe uma opressão, um espírito de morte na sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão, não tem vergonha, não tem vergonha. Vem aqui na frente. Você que sente que tem um espírito de morte te cercando, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, não tenha vergonha. Deus me mostra um espírito de morte. Um espírito tentando dizer para ti: tira a tua vida, tira a tua vida, tira a tua vida. Nós tomamos autoridade em nome de Jesus. Espírito de morte, sai dessa vida agora. Sai desta vida agora. Sai agora, espírito de morte. Espírito de morte, solta ela. Cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus traz vida. Toca Deus, toca Deus, toca Deus. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e Aleluia. Presença de Deus, presença de Deus. Presença de Deus liberta os cativos. Angústia vai embora. Os enfermos e doentes são sarados, pois Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados.
cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito